Nosso texto base de hoje é Gálatas, capítulo 5, do 5 em diante. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se multiplicassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Irmãos, esse texto, por si só, ele é um texto bem fácil da gente entender. Só lendo ele, nós já entendemos bem o que Paulo está querendo dizer nesse texto. Aqui a igreja de Gálatas, ela estava tendo uma contenda no meio da igreja. Porque uns diziam que tinha que ter a circuncisão e outros, como Paulo, dizia que a circuncisão era só para os judeus, não era para os gentios. Gálatas é uma igreja gentia, ela não é uma igreja hebreia. Então, houve uma contenda dentro da igreja, porque uns diziam que precisavam da circuncisão e outros, como Paulo, que não precisavam da circuncisão. Então, ali houve uma contenda e chegou até Paulo. E aí, então, Paulo escreve essa carta aos Hebreus. Mas aqui nós vemos algumas coisas muito interessantes que Paulo fala nesta carta aqui sobre isso. E ele começa no versículo dizendo, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, Paulo estava falando a eles que não era a circuncisão ou a incircuncisão. Agora, a salvação era pela fé em Cristo. A circuncisão
no Antigo Testamento, era o que separava o povo de Deus dos demais. Mas ela foi restrita ao povo judeu. Ela não passou para o povo gentil, que somos nós. Só que no começo da igreja, como a igreja ela foi formada pelos discípulos de Jesus, né, e eles eram hebreus e vinham da circuncisão, Pedro mesmo era um que defendia que todo aquele que se chegasse na igreja precisava fazer a circuncisão. Então, houve um grande debate sobre isso. E Paulo, então, aqui está pondo que eles estavam tendo essa contenda na igreja e eles estavam esquecendo do ensinamento que Paulo tinha dado. Foi Paulo que fundou a igreja de Gálatas. Então, Paulo já tinha ensinado eles sobre a verdade. Mas, no versículo 6 diz, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, Paulo está dizendo, não, o importante agora não é se você é circuncidado, se você não é. É a sua fé onde está. Se a sua fé está em Cristo. Tudo isso, o que deve sempre contar? O amor. Porque aí ele fala, vós corris bem. Quem vos impediu de continuares a obedecer à verdade? Quer dizer, quando começou essa contenda, essa discussão dentro da igreja de Gálatas, o que aconteceu? Acabou freando a igreja. A igreja ela parou de caminhar. E é isso, irmãos. Isso acontece. Quando a contenda dentro da igreja, a igreja estaciona, a igreja para. A igreja deixa de prosperar. Por quê, irmãos? Porque não tem como nós dizermos que andamos em espírito criando contenda dentro da igreja. Por quê? E Paulo, aqui nesse texto, ele explica muito bem tudo isso aqui. E ele diz assim, olha, o que aconteceu? Eu fui aí, eu fundei a igreja, eu ensinei a verdade para vocês, e aí chegou outra pessoa pregando outra coisa, e vocês começaram a dar ouvidos a outra pessoa. E aí gerou a contenda. E é geralmente isso que acontece no meio da igreja quando começa a contenda. É quando alguém começa a ouvir coisas que vêm de fora para dentro da igreja. E hoje em dia está muito difícil, porque existe muita heresia. Nós pegamos a internet, nós vemos muita heresia, muitos pastores aí, falando muita heresia. Muita coisa que está fora da palavra. E aí o que acontece? Se eu escutar uma pregação herege, e eu tomar aquilo como verdade, o que vai acontecer? Eu vou chegar na igreja e eu vou começar a questionar a igreja. E eu vou, automaticamente, irmãos, eu vou contaminando outras pessoas. Quando nós falamos, as pessoas mais próximas de nós, elas nos dão ouvido. Não é verdade? Então, quando eu ouço coisas, eu posso ser bênção, a Bíblia diz, ou também eu posso ser maldição na vida das pessoas. E foi o que aconteceu lá em Gálatas. Eles esqueceram o que Paulo tinha ensinado, que a fé era em Cristo e que o amor devia ser o mais importante. E pela carta de Gálatas, nós vemos que havia uma discórdia muito grande dentro da igreja, uma discussão muito grande dentro da igreja. Então, era um irmão atacando o outro ali. Então, eles esqueceram os princípios que Paulo ensinou para eles. O que a Bíblia nos ensina? Olha, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor, ele sempre tem que ser o nosso árbitro. A gente tem que cuidar como nós falamos com o nosso irmão, para não o ofender. Quando nós nos colocamos como senhores da verdade, nós não queremos nem saber, a gente sai
falando o que quer sem respeitar o nosso irmão. Irmãos, cada um de nós aqui é um ser individual criado por Deus. Cada um tem sua personalidade, cada um tem seu jeito de ser, e tudo bem. Mas até o meu jeito de ser, ele precisa se adequar aos padrões de Deus. Porque, digamos assim, se eu sou uma pessoa que xingo antes de conhecer Jesus, quando eu conheço Jesus, eu preciso mudar. Como eu já falei várias vezes aqui, nós somos chamados para ser do jeito de Cristo, e não do nosso jeito. Então, se a minha maneira de agir machuca meu irmão, eu preciso mudar a minha maneira de agir. Então, eu não posso ficar impondo as coisas. Estava acontecendo no meio dos Gálatas, porque eles se dividiram entre quem queria a circuncisão e quem não queria, e ali virou um campo de batalha a igreja. A igreja é um lugar de comunhão, é um lugar de nós prestarmos nosso culto a Deus, é um lugar de a gente ver o nosso irmão, se alegrar com o nosso irmão. Mas se há contenda dentro da igreja, a igreja passa a ser um lugar que a gente não gosta de estar. Ninguém gosta de estar num ambiente que está com briga, com contenda, e nem Deus vai aceitar a nossa adoração quando isso acontece. Então, nós vamos ver, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui é: cuidado com o que você ouve. Avalie se é certo ou não. Este é um conselho que Paulo dá aqui aos Gálatas, e este é um conselho que eu dou. Hoje em dia, que nós temos muita informação sendo jogada para nós, muita informação chega facilmente para nós, que antigamente não tinha, né? Hoje até as crianças são super informadas, né? Porque está tudo ao alcance da nossa mão, né? A um clique nós sabemos tudo, o que está acontecendo. Nós devemos avaliar se aquilo que a gente está ouvindo é verdade ou não. E como que eu vou avaliar aquilo que eu estou ouvindo? Por aqui, ó. Este é o manual de avaliação das coisas de Deus. Então, eu posso ouvir uma pregação, eu posso ouvir alguém falando sobre a Bíblia, mas eu tenho que ter sabedoria, assimilar ou não aquilo que foi dito. Porque tem muita heresia por aí. E como que eu vou saber que é heresia se eu não estudo a Bíblia? Irmãos, só um exemplo aqui. Por que que tanta gente cai nessa teologia da prosperidade? Essas igrejas de prosperidade são cheias, né? Lotadas. Por que que tanta gente cai nessa? Você dá 1.000 no leilão da bênção. Por que que as pessoas caem nessa? Porque elas não conhecem a Bíblia. Não conhecem a Bíblia. Elas ficam apenas com o que o pastor fala. Nós devemos ouvir nossos pastores e líderes, sim, a Bíblia diz que nós devemos. Mas a Bíblia também diz que nós temos que ouvir tudo e reter o que é bom. De vez em quando a gente faz uma limpeza no nosso celular, né? E joga algumas coisas na lixeira. Porque não serve para nós, tem que jogar fora. Nós devemos fazer isso também. Nós devemos ouvir, às vezes não tem como não ouvir. A gente ouve tudo, mas a gente filtra. E a gente só retém o que é bom. Mas para nós sabermos o que é bom, o que é verdade, nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Porque senão nós nos enganamos. Porque o que a heresia usa? Usa a palavra. A heresia, ela usa um versículo, fora de contexto. E muitas vezes o versículo não quer dizer nem aquilo que eles estão pregando. Por exemplo, eu já vi, agora até que parou um pouquinho, mas vinha um pãozinho assim dentro de um saquinho, que era para você pôr na sua casa, né, dando uma oferta, que era o pão da vida, e usava o versículo lá que Jesus diz, eu sou o pão da vida. Mas Jesus estava se referindo a ele. Não que você tenha que
pegar um pedacinho de pão, né? E levar para sua casa, né? Então, assim, se não conhecer a Bíblia, vassoura ungida, para varrer os pecados, meu Deus, onde que está isso na Bíblia? São tantas coisas absurdas por aí. Caneta para assinar cheque, que não é barato essa caneta. 12 mil? Meu Deus. Gente, pelo amor de Deus. Mas o que a gente vê? As igrejas lotadas, não é? Hoje eu vi também alguém falando de um que, Isaías fala que eu tenho que chamar de pastor, mas tem uns que é difícil, né? A gente reconhecer. Ele falando para a mulher, a filha cega, e ele falando para a mulher que se ela quisesse, que a filha recebesse o milagre, ela tinha que dar R$1.000. Onde que nós vemos Jesus pedindo dinheiro para curar alguém na Bíblia? A gente não vê isso, mas a gente vê hoje em dia, né? Usando o nome de Deus, em nome de Deus, para benefício próprio, né? Usando o nome de Deus em benefício próprio. E muitas pessoas estão fazendo isso. Por quê? Porque nessas igrejas não é incentivado o conhecimento bíblico. Não é incentivado, estude a Bíblia, faça seu devocional. Nos cultos, a verdade não é pregada. Então, ela se aceita aquilo que é falado. E eles usam um texto fora de contexto para dizer assim, que você não pode falar do pastor, porque a Bíblia diz, não toqueis no ungido de Deus. E olha, eu conheço muitas pessoas que sofreram por causa dessa palavra. Porque iam falar alguma coisa, você está tocando no ungido, né? E aí as pessoas achavam que tinham pecado, e eu conheço muitas pessoas que sofreram muito tempo por causa dessa palavra. Sim, o ungido de Deus, ele tem algo especial com Deus? Tem sim. Deus tem um cuidado especial com o seu ungido? Tem. Mas Deus, em primeiro lugar, acima de tudo, o compromisso de Deus é com a sua palavra. Não é com homem algum. É com a sua palavra. Esse é o compromisso de Deus. E se uma pessoa, que até seja um ungido de Deus, falar heresia, Deus não tem compromisso com essa pessoa, irmãos. O que é tocar no ungido? Tocar no ungido é você falar, é fofocar, é falar coisas que não são verdades, é mentira a respeito do caráter da pessoa. Isso é tocar no ungido. Agora, você falar que ele fez algo errado, isso não é tocar no ungido. Se diante da palavra, o pastor, o líder, fez algo que não é bíblico, você tem todo o direito de chegar e falar, viu, mas escuta, isso aqui está errado. Então, por muito tempo, esse não toquei no ungido serviu como cabresto para os irmãos da igreja. Serviu para pôr medo nos membros para não falarem do pastor. E aí o que acontecia? O pastor fazia o que queria e ninguém podia dizer, não, está errado. Então você está tocando um ungido. Isso vai acarretar em maldição para a sua vida. Então muitas vezes isso foi usado de maneira errada pela própria liderança, para causar medo aos membros da igreja. E a Bíblia, ela tem compromisso com a sua palavra. Então, por isso que nós incentivamos estudo da palavra de Deus. Porque se você conhecer a Bíblia, irmãos, você não vai cair em heresia. Você vai saber, não, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Quando alguém falar algo, opa, isso aqui, beleza, eu posso ouvir, posso até, tá bom. Opa, isso aqui que ele falou está errado. Isso aqui eu vou descartar, vou jogar na lixeira, né? Eu ouço tudo, eu avalio o que é bom, e se for bom, beleza. E o que não for, a gente joga fora. Porque existem muitos pastores, muitos líderes, principalmente na internet, em que
algumas coisas que eles pregam, tá certo. E alguma coisa já entra na heresia. O que a Bíblia nos ensina? Ouvi tudo, retém o que é bom. Mas para mim reter o que é bom, para mim saber separar o que é de Deus e o que não é, eu preciso conhecer a palavra. E quem ensinou os Gálatas foi Paulo. Então, por isso que Paulo diz, quem vos impediu de continuar desobedecendo a verdade? Porque Paulo sabia que ele tinha ensinado a verdade. Então, ele está dizendo, a quem vocês deram ouvidos a tal ponto de vocês criarem esse tumulto no meio da igreja? Porque a verdade foi aquilo que eu ensinei. Então, nós precisamos ter este cuidado. O segundo ponto, seus atos revelam o que tem no seu coração. Versículo 15 diz, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Gente, que palavra forte que Paulo fala aqui para os Gálatas. Paulo já tinha falado sobre o amor para eles, né? Aí Paulo fala assim, ó, vocês estão se mordendo uns aos outros aí. Cuidado que de repente não vai sobrar ninguém. O que vai acontecer? Vocês serão mutuamente destruídos. Quer dizer, vocês estão se destruindo uns aos outros. Vocês ficam de picuinha, de briga, de um com o outro aí. E vocês não estão vendo que vocês estão se destruindo mutuamente. Irmãos, e o que Gálatas está dizendo? Paulo está dizendo, estão destruindo a igreja. Porque quando há contenda dentro da igreja, o amor parece que some, né? Como eu falei, o amor parece que some e fica sempre aquilo de rixa. Gálatas foram a tal ponto que eles estavam mesmo um brigando com o outro ali, quase no tapa. Não tem que circuncidar, não tem que circuncidar. Irmãos, eles esqueceram o mais importante, que era a fé em Jesus Cristo. Mas, irmãos, o que mostra aqui? Os atos deles revelou o que tinha no coração desses Gálatas. O coração deles ainda precisava ser realmente convertido ao Senhor. Porque os nossos atos externos revelam aquilo que tem internamente dentro de nós. Ninguém faz algo que não esteja dentro do seu coração já. É porque já está no coração e aí nós colocamos para fora. Por isso que Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra, não é aquilo que a gente come. Porque estava na discussão lá do que era prudente comer ou não, né? Jesus disse, olha, o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro. Porque a comida, ela faz o seu processo digestivo e o que não presta é lançado fora e acabou. O que contamina é o que está dentro e a gente joga para fora. É isso que contamina. Então, quando os nossos atos, eles revelam aquilo que tem dentro de nós. Quando eu externo algo, é porque no meu coração já está aquilo. Se eu tratar meu irmão com grosseria, é porque no meu coração já estava aquilo. Não foi assim, aconteceu, não. Talvez eu já estava alimentando contra o meu irmão alguma coisa. E aí, quando a gente vai alimentando coisa que não deve no nosso coração, né? O que acontece? Chega uma hora e a gente não consegue mais e a gente coloca para fora. Só com o nosso irmão, às vezes com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossa família, né? A gente às vezes vai guardando coisas no nosso coração, vai entupindo o nosso coração de lixo, e a gente sabe que chega uma hora, né, irmãos, que a lixeira fica cheia. Se a gente não tomar cuidado no descartar esse lixo, a gente vai jogar onde não deve jogar. Então é isso, quando a coisa já está externo, é porque dentro já está corrompido.
Nosso coração já está corrompido quando a gente externa, quando a gente não se importa mais em machucar o nosso irmão, quando a gente não se importa mais em falar as coisas que desagradam a Deus. Então, Paulo, antes de falar assim, olha, se vós, porém, vos mordeis e devorais, ele diz assim, ó, porque toda lei se cumpre em um só preceito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles estavam discutindo algo sobre a lei, a circuncisão era da lei. Mas Paulo lembra a eles que toda a lei se cumpriu em um só preceito, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o nosso próximo? Na nossa casa, nossos familiares, nosso cônjuge, nossos filhos. No nosso trabalho, é nosso colega de trabalho. Aqui na igreja, nossos irmãos. Cada local que nós frequentamos tem as pessoas que são os nossos próximos. E nós devemos amá-los como a gente se ama. E eu já falei aqui, quando uma pessoa, ela maltrata o seu próprio corpo, quando uma pessoa maltrata a si mesmo, se corta ou faz alguma coisa para maltratar o seu corpo, o que está acontecendo com essa pessoa? Essa pessoa está doente, está com algum problema psicológico que precisa de tratamento. Porque o normal é nós cuidar de nós, não é, irmãos? Ninguém se machuca por querer, vou dar uma topadinha aqui a gente dá no acidente, né? Passou, não viu e bateu. Mas a gente mesmo, de livre e espontânea vontade de se machucar, a gente não faz isso. Quando alguém faz, é porque essa pessoa está com um problema e precisa de ajuda. Ela não está bem, porque o natural é nós cuidarmos de nós. Então, o amar o próximo como a ti mesmo é você cuidar do teu próximo como você cuida de você. Então, você não vai maltratar a si mesmo, você não pode maltratar o seu próximo, seu irmão. Irmãos, nós devemos agir assim, a Bíblia não está falando aqui de irmãos, ela está falando de próximo, tá? Então, o próximo é como eu falei, às vezes é meu colega de trabalho, ele pode não ser cristão, mas ele é meu próximo. Eu tenho que amar ele, a Bíblia me diz que eu tenho que amar ele. Quanto mais, então, eu devo amar aqueles que eu chamo de irmãos, que realmente são as pessoas que eu vou viver a eternidade junto. Se a Bíblia diz que eu tenho que ter amor, zelo pelo meu próximo, que às vezes não é nem cristão, quanto mais, então, eu devo ter amor e cuidado pelo meu irmão na igreja, que é meu mais do que próximo, né? Ele é meu irmão. Esse cuidado, esse amor que Jesus teve por nós, no nosso meio, no meio da igreja, deveria ser algo tão natural. Mas muitas vezes nós estamos, como os Gálatas, nos mordendo uns aos outros. Fala, pastor. Eu quero pegar esse gancho aí para falar uma coisa importantíssima. Olha a importância da liderança de Paulo no meio da igreja dos Gálatas. Olha a importância. Os Gálatas estavam se perdendo, por quê? Porque havia hereges no meio da igreja. A heresia, quase a verdade. Falta um pouquinho para ser a verdade. Porém, só sabe que é uma heresia quem tem um conhecimento profundo. E aqui entrou Paulo. O Paulo entrou porque amava a igreja, e ele entrou então para trazer de volta essa igreja, trazer para o centro. Então, uma coisa é importante, amar o próximo como a si mesmo. Qual que é o maior objetivo que nós temos aqui na igreja? Qual que é o maior objetivo nosso? Salvação. Não existe outros objetivos ou nenhum outro objetivo maior do que a salvação. Então, se nós trabalhamos com esse objetivo aqui, então, se eu quero me salvar, eu preciso trabalhar para que cada um que aqui congrega seja salvo. Para isso, eu não posso distorcer o que está escrito aqui. Porque se eu distorcer um pouquinho que seja,
E a igreja, ela nos dá uma credibilidade. Vocês acreditam naquilo que a gente está passando. Então, se eu amo vocês como eu amo a mim, eu não posso me dar o direito de distorcer uma vírgula do que aqui está. Uma vírgula. Para isso, o que eu preciso fazer? O que Paulo fez? Se dedicou. Ele foi aos pés de Gamaliel para aprender muita coisa. Quer dizer, era o melhor dos mestres. O Gamaliel era os melhores dos mestres. Ele foi aprender, ele foi se dedicar. Mas o que ele fez? Ele amou. Então, quando nós seguimos a orientação do que aqui está, a primeira coisa que nós fazemos é amar as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós amamos primeiro a Deus e depois o nosso próximo, nós precisamos trabalhar para a salvação dessa pessoa. Trabalhando para a salvação dessa pessoa, nós vamos contrariar interesses. É fácil? Não. Por isso que eu falei hoje na reunião da liderança, nós só trabalhamos com o objetivo da salvação. Só. Agora, isso não quer dizer que é fácil nós trabalhar aqui na igreja. Porque tem muita coisa puxando para trás. O exemplo, um pai não tem como corrigir seu filho se ele não é exemplo. Eu não tenho como corrigir vocês se eu não for o exemplo. Para isso, dedicação na palavra. O que eu instruo o pessoal do batismo ali atrás? Eu achei interessante. Os mais novinhos, eu achei interessante o Pedro. Gente, se vocês verem o devocional que o Pedro fez, ele nunca tinha trazido devocional para mim, não é, Neto? Né, Mari? Nunca tinha trazido. Ele trouxe um devocional para mim que eu chorei. Falei, você devia ter falado aqui no púlpito para a igreja. Mas ele nunca tinha trazido. Desde o primeiro dia até hoje nós estamos instruindo, faça devocional, faça devocional, faça devocional, faça devocional. É trabalhado com vocês quanto tempo mesmo? Vai fazer 4 anos. 4 anos. Vocês aprenderam que deve fazer devocional? Vocês aprenderam ou não aprenderam? Fui eu que ensinei. Eu te ensinei a fazer devocional ou não? E você faz ou não? Todos os dias, 365 dias. E já terminou, já começou, né? Eu estou trabalhando com vocês. Vocês fazem ou vocês não fazem devocional? Vocês aprenderam ou não aprenderam sobre devocional? Gente, eu quero que vocês vão para o céu. Eu quero que esses adolescentes que estão lá aprendendo sobre o batismo vão para o céu. Assim como eu irei. Eu irei para o céu. Escrevam isso que estou falando para vocês. Aconteça o que acontecer na minha vida, eu vou para o céu. Sabe por quê? Eu nunca vou negar Cristo. E o anticristo, eu vou enfrentar o anticristo. Eu não vou negar Cristo. Vou ser sincero para vocês. Nessa pandemia, eu achei que eu teria que enfrentar o anticristo. Porque eu vi todos os indícios do anticristo nessa pandemia. Tudo junto. Passou a pandemia, não passou? Pode ter certeza que foi. Foi um teste do anticristo. Foi um teste. E vou falar para vocês. Meu filho Fernando não se vacinou. E vou falar para vocês o porquê que ele não se vacinou. Ele entendeu a mensagem que eu passei para ele. Ele falou assim, se eu ceder agora, eu vou ceder para o anticristo. E não se vacinou. Eu me vacinei. E vou falar para vocês o porquê que eu me vacinei. Eu não poderia ser responsável, ou vou dizer mais, irresponsável, de anunciar, não se vacine, não se vacine, não se vacine. Eu não poderia ser esse. Por quê? Porque a morte estava muito próxima, não estava? Você é da área da saúde. Não estava feia a coisa, Mari? Amor. O amor de Paulo fez com que ele confrontasse esse povo aqui. Vocês estão se mordendo. Vocês estão se cutucando. Na igreja não pode ter isso. Porque nós trabalhamos com um elemento, amor e salvação. Se nós queremos realmente ir para o céu, nós não podemos nos morder e nos cutucar. Nós precisamos ser exemplo. Não sou só eu que devo ser exemplo, não. Você também deve ser. Você deve ser exemplo para Maria, deve ser exemplo para Lara. Nós precisamos ser exemplo, porque nós trabalhamos com
com algo que se chama salvação em Cristo Jesus. Como tem sido o teu dia a dia lá na sua casa, como tem sido o teu dia a dia lá no seu trabalho, como tem sido o teu dia a dia com os teus irmãos, com o teu próximo, como é o que nós estamos vendo aqui. Como tem sido o teu aprendizado da palavra. Não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. É fácil isso? Não. Por isso que nós precisamos nos dedicar. Entendeu? Tem dúvida? Pergunte. Não é feio perguntar. Pode perguntar. Mas siga. Pode seguir meu exemplo. Se você seguir meu exemplo, vocês vão para o céu. Pode ter certeza disso. Irmãos, com relações que o pastor está falando, muita gente fala assim, o pastor é chato, fica tem que mandar o devocional para ele todo dia. O pastor já explicou um monte de vezes por que ele pede devocional. Porque se a gente tem um compromisso com alguém, a gente dá um jeito, né? Se você deu a palavra para alguém que vai fazer, você dá um jeito de fazer, não é verdade? Se a gente não tem um compromisso, irmãos, a gente deixa muito fácil. Nós somos assim. Hoje estou cansado, hoje estou... E qual que é o objetivo? O pastor falou que é a salvação. Nós não estamos querendo um cabresto que tem que fazer devocional. Não é isso não, irmãos. Nós queremos que vocês conheçam a Bíblia, para que vocês não sejam enganados. Por quê? Porque daqui uns dias, a Bíblia vai ser raridade. Já está sendo mudados os textos bíblicos e ela já vai ser mudada. E como que vai ser? Se eu não conhecer a verdade, eu vou me deixar levar pela mentira. Eu estou colocando em risco o quê? A minha salvação, a minha eternidade. Não é essa vida. Não é. Então, sabe, irmãos, às vezes a gente troca. Eu estou cansado hoje, estou cansado. Mas pega o celular, fica no Instagram meia hora, 1 hora. Mas está cansado. Facebook, porque a gente não percebe a hora passando. Eu estou falando por mim mesmo. Às vezes, só vou dar uma olhadinha. Vai vendo uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha. Quando vê, nossa, já foi meia hora, já foi 40 minutos. Dá para mim ter feito devocional. Dava sim. Eclesiastes, né, diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. A Bíblia que diz isso, que há tempo. Mas meu dia está corrido, é porque você não está administrando o seu dia. Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então, se eu administrar meu dia, vai ter tempo para o devocional. Uns gostam de fazer de manhã, uns gostam de fazer à noite. O horário não importa, o horário é cada um que define o seu horário. O que é melhor? Mas, irmãos, o objetivo nosso é a salvação. Se você conhece a verdade, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É conhecendo a verdade que eu sou livre. Que é o nosso segundo ponto aqui, que Paulo fala aqui, ó. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião ao quê? A carne. De que liberdade Paulo estava falando aqui? E o que é sermos chamados à liberdade, irmãos? Há uma confusão, e ultimamente há uma confusão no meio que se diz cristão de liberdade. Em Jesus eu sou livre, posso fazer o que eu quero. Mentira! Isso não é liberdade. Isso é dar ocasião à carne, que é o que os Gálatas estavam fazendo aqui. Jesus nos chamou à liberdade. Em Colossenses 1:13 diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É essa liberdade que Deus nos dá. Ele nos tirou do inferno e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tornou livres da condenação eterna. Essa foi a liberdade, essa é a liberdade que nós temos em Cristo. Nós fomos tirados de dentro do inferno para o céu. Porque o inferno era o nosso lugar. Jesus, ele nos transportou do inferno para o céu. Mas
não quer dizer que agora eu posso fazer o que eu quero. Porque quando eu faço o que eu quero, eu faço o que os Gálatas estavam fazendo aqui. Eu estou dando ocasião à carne. Irmãos, vocês estão vendo que Gálatas está tratando, nós vamos ler aqui. Ele não está tratando que nós dando ocasião ao diabo. Tem muito crente que qualquer coisinha foi o diabo. É o diabo. Não é, irmão, às vezes é a nossa carne. É a minha carne fazendo contenda. Não é o diabo, não. E se a contenda for tão grande, eu sou bem parecida com o diabo, então. Se eu estou criando a contenda. É a carne, não está falando do diabo aqui. Tem gente que põe toda a culpa no diabo. Mas não. É a sua carne, é o que Paulo está falando aqui. Vocês estão dando lugar à carne, vocês estão matando a igreja. Irmãos, e aí Paulo traz esse aqui, olha, digo porém, andai no Espírito e jamais vocês vão satisfazer os desejos da carne. Sabe a maneira de eu matar a minha carne? Matar os meus desejos? É andar em Espírito. Como que eu ando em Espírito? Andando na presença de Deus, agindo como Deus quer que eu haja. Tendo dentro de mim o fruto do Espírito. E aí eu vou matar a minha carne. E aí ele diz assim, ó. Mas os que sois guiados pelo Espírito não estáis sobre... Olha, as obras da carne são conhecidas e são. Vamos lá. Prostituição, impureza, lascívia. Irmãos, tudo isso aqui está falando... Lascívia, para quem não sabe, envolve sexualidade. Tudo que envolve coisas sexuais é lascívia. Então, coisa pornográfica, assistir coisa pornográfica, ver, isso entra na lascívia. Então, o que Paulo está falando? O que é a obra da carne? Obra da carne são as impurezas que eu trago para o meu próprio corpo. Porque a prostituição, eu estou trazendo impureza para o meu próprio corpo. Eu estou trazendo pecado para o meu próprio corpo. Então, ele está falando aqui. Impureza, lascívia, tudo que envolve sexualidade fora dos contextos cristãos é obra da carne. Obra da carne, irmãos. Está falando que é obra do diabo. É obra da carne. A nossa carne, ela tem essa tendência a se desviar. Por quê? Por causa do pecado. Porque Deus nos tinha feito diferentes. Adão e Eva andavam nus. E estava tudo bem. Só que quando eles pecaram, eles sentiram vergonha da sua nudez. Então, abriu a malícia. E nós viemos então com essa malícia. Mas é obra da carne. E aí ele continua. Idolatria, feitiçaria, inimizades. Irmãos, a gente às vezes lê esse texto e fala assim, mas não sou idólatra, feitiçaria, credo, tão longe de feitiçaria. Mas inimizade também é tão grave quanto a feitiçaria, quanto a idolatria, quanto a prostituição. Está na mesma categoria. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Quanta coisa. E Paulo diz assim, e coisa semelhante a essa, mais coisa que não está descrito aqui, mas que é semelhante a essa, as quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, quer dizer, Paulo já tinha ensinado isso para os Gálatas, que não herdarão o reino dos céus, que tais coisas praticam. E é isso aqui que eu quero falar, que é muito sério. Nós muitas vezes olhamos para esse texto, tá, obra da carne, e a gente seleciona isso aqui eu não faço, mas faz algumas. Deixamos que algumas sejam normal na nossa vida, porque a gente tem a mania de selecionar, essa aqui é mais feia, essa aqui não é tão feia. Principalmente quando diz respeito a nós, né? A gente diz, essa aqui é feia, horrível, né? Mas essa aqui até que não é tão feia assim, né?
Eu não gostar do Mike, o que tem? Né? Mas eu não faço feitiçaria. Mas não gosto do Mike. Então, nós temos uma tendência a selecionar a obra da carne. Mas o que eu quero chamar a atenção é porque Paulo fala aqui. E ele está falando e ele diz assim, e tem mais coisa, tá? Coisa semelhante a essa que eu escrevi para vocês saibam de uma coisa. Quem pratica essas coisas não vai herdar o reino do céu. Então, quem pratica as obras da carne não vai para o céu. Não adianta você vir para a igreja, todo culto, praticando essas obras. Você está se enganando, porque a igreja não salva. A Igreja Batista Independente de Santo Antônio de Posse não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo e uma vida que lhe agrade. Quem tais coisas praticam não vão para o céu. Não vai para o céu, irmãos. Não queira andar na carne e achar que você vai conseguir chegar no céu, porque você não vai conseguir chegar no céu. E tem muito cristão brincando com as obras da carne. Irmãos, vocês estão vendo que é obra da carne, é os meus desejos, as minhas coisas que eu acho que não tem problema. Então, nós devemos tomar cuidado. Paulo é muito claro. Ele já tinha prevenido, estava prevenindo de novo os Gálatas. Se vocês praticam essas coisas, vocês não vão herdar o céu. Quem faz fofoca não vai para o céu. Ah, mas é só uma fofoquinha. Cuidado, irmão. Cuidado. Paulo fala aqui nesse mesmo texto que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Uma fofoquinha desse tamanho pode acabar com a igreja. Ou pode acabar com a vida de um irmão. Por isso que Paulo fala tanto, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem aqui sai falando mal de você mesmo? Hã, Marcelo? Você fala mal de você mesmo para as pessoas? Não, né? A gente só fala bem de nós mesmo, né? Mas do outro, nosso irmãozinho, a gente mete o pau no nosso irmãozinho. Ame o teu próximo como a ti mesmo. O Provérbios também fala sobre isso, que há 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos, é a 7ª coisa. Quer dizer, 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª a sua alma abomina. Então é importante nós observar isso. Mas, falando de obra de carne, o Romanos capítulo 1, ele trata aqui principalmente da homossexualidade, né? Não somente isso, do 28, capítulo 1 de Romanos, versículo 28 em diante, diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Olha que sentença. Quer dizer, não é só praticar as obras da carne, é você ser conivente naqueles que praticam também. Você não precisa nem você fazer. Mas se você, vou falar mais, se você não reprova aqueles que assim praticam, você concorda. E se você assim faz, você é passivo de morte os que tais coisas praticam, tá vendo? Porque eles não somente fazem, não, quer dizer, não é somente fazer, é apoiar ou aprovar ou não reprovar os que assim procedem. Então, gente, vida cristã é sério. Vida cristã é sério. Por isso que Paulo está dizendo, ó, não se mordam. Já é difícil a vida cristã, quanto mais alguém pegando do teu calcanhar com coisas carnais. Nós precisamos sim da correção da palavra, sim, precisamos.
Mas nós não podemos ficar mordendo o nosso irmão, falando mal dele. Nós não podemos ficar mordendo o nosso irmão, desprezando ele. Porque se eu quero ir para o céu, ele quer também. Então eu não posso ficar desprezando ninguém. Porque acepção de pessoas também é pecado. Eu não posso fazer acepção, eu gosto de você, mas não gosto de você. Nós não podemos fazer isso. Amar o próximo é não fazer acepção de pessoas. É tratar todos com igualdade. Por isso que nós devemos observar, não somente não praticar as obras da carne, mas reprovar aqueles que praticam. Irmãos, é interessante, irmãos, que Deus colocou, né, esse mandamento de amar o próximo, mas o versículo, o mandamento não termina, ame o teu próximo. Eu vou amar o próximo do jeito que eu quiser. Se terminasse só assim, né, ame o teu próximo, você ia dizer, eu vou amar ele do jeito que eu quiser. Não, Deus coloca, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então tem uma referência de como é que eu devo amar o meu próximo. Tem uma referência de que maneira que eu devo amar o meu próximo. Assim como eu amo a mim mesmo. É dessa maneira. Então, isso aqui é mandamento de Deus. Mandamento de Deus não tem discussão, irmãos. Não acho que é bem assim. Vai falar com Deus então, irmão. Que eu não estou falando algo da Margarete aqui. Eu estou falando algo que foi Deus que deixou. É mandamento dele. Você não concorda? Vai lá conversar com Deus. Porque foi ele. Ame o teu próximo como você ama você mesmo. É dessa maneira. Assim. Não cabe discussão. Não é do seu jeito. As coisas da nossa vida cristã não é do nosso jeito. É do jeito de Cristo. É do jeito de Deus. Não pense que você é cristão do jeito que você acha que deve ser. Não, não, não. Você tem que ser cristão conforme a Bíblia diz que é. Nós somos chamados para ser do jeito de Cristo e não do nosso. Se você aceitou Jesus, mas ainda vive do seu jeito, você precisa se converter novamente. Porque nós fomos chamados para sermos igual a Cristo. Não é do meu jeito, não é como eu quero, não é como eu gosto. É como Deus quer, como Deus manda, como Deus gosta. É assim. E pronto, acabou. Então nós precisamos, eu só quero encerrar dizendo aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, vocês estão vendo que tudo isso são sentimentos nobres. E esses sentimentos, essas coisas nós não temos de nós mesmos. Isso nós temos de Deus em nós, entende? Porque é fruto do Espírito. A nosso fruto é as obras da carne, que é tudo aquelas coisas feias lá que a gente leu. Essas são as obras da carne que são naturais nossas. Essas outras aqui, amor, paz, bondade, tudo isso aí é obra do Espírito. Então a gente consegue ter na nossa vida pelo Espírito. Porque de nós mesmos nós não conseguimos. Por isso que Paulo está trazendo, olha, andem no Espírito. Porque quando a gente está andando no Espírito, quando Deus é o centro da nossa vida, a gente vai colocar em prática o amor. A gente vai ter paz com todos. A gente vai ter longanimidade, bondade, mansidão. Tem faltado mansidão nos dias de hoje, né? O povo parece que está todo mundo com raiva. Domínio próprio, que é algo, né? Domínio próprio. Eu sempre falo aqui, a partir do momento que eu aceito Jesus, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, acabou esse... Me deu 5 minutos. Acabou, irmãos. Essa desculpa para nós acabou. Ai, me deu 5 minutos, fui lá e fiz. Então você estava carnal no último, quando você fez. Porque o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito Santo. Eu, Margarete, às vezes não tenho o domínio próprio, mas o Espírito Santo que está na Margarete, ele tem o domínio próprio.
E se eu deixo ele me dominar, eu não vou ter, então, os 5 minutos de ir lá e fazer o que eu quiser. Por isso, irmãos, que nós temos que andar em espírito. Andando no espírito, nós vamos ter esses frutos. Já imaginou? Se toda a igreja andasse em espírito, como ia ser bom? Se já é bom mesmo tendo coisinhas dentro da igreja, imagine se todo mundo andasse como a Bíblia diz que é para andar. Seria um pedacinho do céu aqui na terra, não é verdade? Mas isso é o que deveria ser. Nós é que estamos aquém do que deveria ser. A igreja deveria ser, sim, um pedacinho do céu aqui na terra. Porque essas coisas de contenda, essas obras da carne, nós temos lá fora. O mundo é assim. As pessoas que não conhecem Jesus vivem assim, praticando as obras da carne. Mas dentro da igreja deveria ser diferente. Deveria ser um lugar, um pedacinho do céu aqui na terra. Pena que nós ainda somos muito carnais. E matar a carne, irmãos, é um exercício diário. É todo dia eu levantar de manhã e dizer, hoje eu preciso matar a minha vontade, hoje eu preciso matar a minha carne. Eu preciso me encher de Deus, para que no decorrer do dia, Deus me dê condições de eu matar a minha carne. Porque vai vir situações que dá vontade, né? De deixar a carne falar. E eu preciso estar cheio de Deus para passar por essas situações e não deixar a carne prevalecer. Então é uma luta diária. Matar a nossa carne é uma luta diária, mas ela é possível se nós estivermos andando em espírito. Nós estivermos cheios de Deus. Quando um copo está cheio, não cabe mais nada lá. Quando nós estamos cheios de Deus, não cabe lugar da nossa carne na nossa vida. Vamos colocar em pé, vamos estar encerrando nosso culto. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Abençoa cada um no retorno aos seus lares. Abençoa o dia de amanhã, Senhor, de cada irmão. E também o culto de amanhã, nossa ceia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos.